Bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Bom dia, galera. É isso aí, bora que bora, levando a gata no trabalho. Vou voltar pra casa e vocês já sabem, nem precisa mais falar nada. Quem tá me acompanhando mais tempo aí já sabe como é que é a minha rotina. Então bora que bora. Fazer aquele cafezão e às 9 horas, bora dar uma atenção nos gráficos. Vamos que vamos. Já cheguei em casa, galera, já são 8h48. Eu já tava aqui, antes da minha sessão operacional, eu tava adiantando o vídeo, tá? O vídeo de ontem deu quase 1 hora ali. Eu já upei ele pro CapCut, né? Passei do celular pro CapCut. E, enfim, agora eu vou pegar um cafezão e até eu voltar provavelmente já vai ter aberto, né, a sessão operacional. Então eu vou passar a visão do dia de hoje pra vocês. Vamos pra cima, galera. Mais um dia muito abençoado e vamos pra cima, rapaziada. Foco no plano sempre. Bora que bora. Pessoal, cafezão em mãos. Tá, agora são 9 horas. Ó, 9 horas. E rapaziada, muita atenção no dia de hoje, tá? Vou explicar pra vocês. Hoje a gente vai ter uma chuva de notícias, galera. Olha aqui, 10h30, notícia de pasta vermelha de extrema relevância, tá? Pro dólar. 11 horas, notícia pro dólar de baixa relevância. Meio-dia, notícia de média relevância pro dólar. Então, cara, vai ser uma sequência. 10h30, 11 horas, meio-dia vai ter notícia pro dólar. Entendeu? E daí essa daqui vai sair durante o dia, mas não tem horário definido. 6h30 vai ter outra notícia. Mas enfim, cara, o dólar hoje vai ser bem movimentado, rapaziada. Então, cara, eu vou ficar na cautela total aqui. Cautela máxima. Eu só vou realmente entrar se for dentro do trading plano 100%, entendeu? E mesmo assim eu tô ciente que pode ser loss ou pode ser take. Independente do resultado, eu vou gravar pra vocês. E é isso, galera. Vamos pra cima, mais um dia se iniciando aqui. Eu vou marcar minha sessão operacional aqui. Bora que bora. O par mais nítido pra mim, galera, é o Shao SD, tá? Porque ele veio aqui e reagiu no Fair Value Gap numa hora, beleza? Ele deu a intenção que quer vir buscar esse topo aqui. Mas claro, isso tudo são previsões, né? O preço pode literalmente virar aqui o fluxo, né? E vir buscar os fundos. Mas é isso, ele reagiu no Fair Value Gap numa hora e aqui nos 5 minutos a gente pode encontrar boas oportunidades. Eu só não gostei, rapaziada, que ele subiu acumulando liquidez assim. Então ele pode sim capturar liquidez para depois subir ou então inverter para buscar o fundo, tá? Mas o Shao SD é o que tá mais nítido assim a movimentação, beleza? Euro SD eu não encontrei nada no momento, tá? Mas bora que bora, aqui ó. Aqui tem liquidez, então ele tá meio que afunilando, sabe? Eu acredito que isso tudo é por conta da notícia, tá, galera? Então o gráfico afunila e na hora da notícia ele dá um estouro para algum dos lados, tá? Então é isso, fechou? Eu vou ficar na cautela máxima aqui. GBP/USD é a mesma coisa, tá? Acumulando liquidez, fechou? Tem liquidez aqui em cima também. Então eu acredito sim que na hora da notícia vai dar algum impacto aí que vai capturar liquidez para um dos lados. Qual lado vai ser? Eu não faço a mínima ideia, tá? O STJPY, ele capturou a liquidez desse fundo aqui, a tendência é que ele suba agora, mas por conta de notícia não adianta fazer muita previsão, né? Porque, cara, vai dar um estouro para um lado, eu acredito. E o Shao SD é o que tá mais bonito aí, rapaziada. Mas enfim, cara, eu vou ter que esperar as notícias saírem, principalmente essas das 10h30 aqui, tá? Pode ser sim que elas não movimentem nada no gráfico e pode ser que elas movimentem, mas eu não quero estar dentro ali da operação, entendeu? Então eu quero ficar na cautela máxima, cautela total, entendeu? Então é isso, rapaziada. Eu vou ficar tomando meu cafezinho aqui e fazer o que um trader deve fazer todos os dias: ter a paciência de entrar no momento certo, beleza? São quase 10 horas e eu já tava aproveitando para editar o vídeo de ontem. Ó, tô no minuto 11 de 58 minutos. Eu tava respondendo os comentários no vídeo de ontem. E galera, deu uma movimentação agora bem legal, tá? Uma volatilidade aqui. Hoje eu acredito que vai ser um dia bem volátil assim. E esse daqui no Shao SD, né? No Euro SD deu também, olha isso. Esse aqui é nos 5 minutos, cara. Só um candle bagunçou tudo, olha isso. Não falei pra vocês que ele ia capturar liquidez? Cara, isso tudo é manipulação, entendeu? Ele cria liquidez de um lado, cria liquidez de outro. E de fato, aqui ó, capturou, entendeu? Capturou liquidez e agora tá caindo, tá?
Então é isso, rapaziada. É só vocês têm que treinar a visão de vocês para não entrar em momentos de liquidez, entendeu? Às vezes você tá vendendo aqui, aí você não vê que tem liquidez aqui, deu o preço te estopa junto com o resto das liquidez e volta para fazer o real movimento, tá? E bora que bora, né, rapaziada? É isso aí. GBP/USD ele não moveu tanto quanto os outros pares. O SDJPY também não, tá? Eu acreditava que ele ia se movimentar mais por conta dessa região de ponto de interesse aqui, beleza? Eu até achei interessante comprar no SDJPY, galera, tá? Porque tem bastante liquidez aqui para cima, o gráfico capturou essa liquidez aqui de baixo, enfim. E daí aqui nos 5 minutos, né, ele inverteu o fluxo já, tá? Então ele tá num fluxo de alta, ele fez essa expansão aqui, ó. Fez essa expansão agressiva e desceu de escadinha. Nisso que desceu de escadinha, tem essas regiões de ponto de interesse, tá? E aqui deu alguns candles de intenção, mas bem feio. Porém, eu não vou entrar em nada agora por conta, de fato, da notícia que vai sair logo, né? Esse candle de intenção, o primeiro aqui, eu não achei ele válido. Ele fechou indeciso, tá? Até que vocês me perguntam aí, rapaziada. Se tem uma região de ponto de interesse assim, ó. Beleza? Região de ponto de interesse assim. E o candle fecha assim, desse jeito. Meio que que eu lembro, eu acho que o nome é Doji, né? Cara, eu não entro na operação, tá? Não entro porque o candle fechou bem indeciso. Ele não sabe se sobe, se desce, fechou meio a meio, entendeu? Bem indeciso. Esse daqui já fechou um pouco maior, mas não importa. O que eu conto é o primeiro candle que toca, né? Então, tipo assim, se esse candle aqui, ele não fechou, esse candle não fechou, o outro candle pode fechar um candle bonito assim. Eu não vou entrar no outro candle, eu conto só o primeiro candle, entendeu? Que é o candle de intenção, tá bom? Então é isso, rapaziada. Acredito sim que o SDJPY pode subir aqui para capturar esses topos. E, cara, mas no mais é isso. Eu vou pegar e ficar de boa. Eu vou esperar o gráfico se movimentar, sair dessas regiões que ele tá enrolado. E também vou esperar a notícia, né? Que falta um pouco mais de 30 minutos aí pra notícia sair. Então vamos pra cima, rapaziada. Eu vou dar um foco aqui pra editar o vídeo enquanto isso. Olha aqui, galera, é exatamente isso que eu falo pra vocês, cara. O que me faz não ter tanto stop, né, é os meus filtros. Qualquer outra pessoa tinha essa visão de contexto gráfico também, né, e deu o candle de intenção aqui e de fato entrou, beleza? E consequentemente a pessoa poderia levar um stop aqui, entendeu? Então, cara, é basicamente isso, galera, tá? Vocês podem ver que o preço meio que cagou pra essa região. E o que me fez não entrar aqui foi esses filtros de notícia, esses filtros de tipo, pô, eu vou esperar o preço, ele me mostrar realmente o que ele quer fazer. E agora ele me mostrou que ele quer vir capturar esse fundo aqui, tá? Ah, José, mas deu um sweep aqui, deu uma captura de liquidez, fechou com um pavio. Não era pro preço vir buscar aqui? Rapaziada, tem probabilidades. A gente trabalha no mercado onde a única coisa que a gente tem controle é a probabilidade com base na informação. Toda vez que ele faz uma movimentação, tem a probabilidade de dar certo, probabilidade de não dar certo, beleza? Nesse caso aqui, ele fez uma captura de liquidez e não foi buscar o topo. Mas vocês podem voltar alguns vídeos aí no canal e várias vezes eu mostro que ele faz a captura de liquidez e vai buscar o topo. E quando que eu sei que vai buscar o topo ou não vai? Eu não sei, ninguém sabe, entendeu? A gente tem a probabilidade, beleza? Então agora ele inverteu para vir buscar esse fundo aqui e eu tô aguardando aqui, rapaziada. Uma oportunidade boa mesmo, tá? XAUSD por enquanto não deu nada. EURUSD também não, só capturou liquidez, né? GBP/USD tá indo buscar o topo. O SDJPY fez isso daí, tá? Mas agora são 10 horas e 4. Então ali 10 e meia tem de fato notícias, né? Relevantes. Acabei de editar o vídeo de ontem, rapaziada. Essa daqui foi a capa que eu fiz, ele deu 55 minutos. E, enfim, agora eu tô aqui nos gráficos, tá? Porém, os gráficos, deixa eu passar uma visão aqui pra vocês, beleza? XAUSD, o que ele apresentou aqui? Nada. Ele tinha o viés, né? Mais cedo eu tinha falado para vocês de capturar esse topo. Ele inverteu aqui, beleza? Inverteu. Se ele tivesse rompido aqui de fato, né? Dava pra gente buscar vendas, mas ele acumulou, entendeu? Acumulou ali, não deu nada com nada. EURUSD, cara, não deu nada com nada também, muito nítido, beleza? Pra gente tomar alguma decisão. Até nos 5 minutos ele fez aqui alguns movimentos interessantes, mas aqui não deu nenhuma região aqui interessante no tempo gráfico maior, tá? Então eu considero do tempo gráfico maior para o menor. Eu vejo que faz sentido primeiro no maior, depois eu vejo se faz sentido no menor. E cara,
É isso, os pares hoje na sessão operacional tá bem direcional, rapaziada, mas não tá dando oportunidade de entrar, beleza? Então é basicamente isso. Aqui no GBP/USD até deu essa oportunidade aqui, mas eu não entrei porque, tipo assim, já tá muito esticado aqui, entendeu? Tá muito esticado. Então eu não queria entrar aqui por conta de não pegar uma correção, entendeu? Tipo, entrar numa correção aqui. Então é basicamente isso, galera. Bora ver aí. O SDJPY, de fato, ele foi buscar o fundo que eu falei que ele ia buscar, né? Ele buscou o fundo, ele inverteu aqui no Breaker Block, mas eu não tinha confirmações necessárias para vender nesse Breaker Block, né? De fato, ele não tinha capturado liquidez, aqui ele deixou topos iguais, vocês sabem que eu espero, de fato, capturar liquidez antes de entrar, quando é topos iguais. Então, cara, é isso, entendeu? Paciência, paciência e mais paciência, rapaziada. É chato, entediante, desgastante, mas é a realidade nua e crua. Bora que bora. Então, rapaziada, eu vou pegar literalmente agora uma operaçãozinha no XAUSD, tá? Eu vou clicar em compra aqui, ó. Pronto, comprado, rapaziada, no XAUSD. De fato, o risco dessa operação é $498 e o alvo da operação é $1.477, beleza? Então, galera, a operaçãozinha ela tá um pouco no drawdown aqui, ó, menos $160 e tudo mais, mas enfim, tá tudo sendo registrado ao vivo, né? Vou passar um pouco da visão do porquê eu abri essa operação, tá? Olha o diazão aí, rapaziada, que coisa mais linda, cara. Parece que é uma obra pintada, né? Parece que foi um quadro pintado, que loucura, cara. E foi, né? Realmente, um quadro pintado. Bora que bora. Rapaziada, seguinte, não tem muito segredo dessa operação aqui, tá? Tem o Fair Value Gap aqui de 1 hora, que eu já tinha relatado pra vocês. O gráfico, de fato, ele reagiu aqui no Fair Value Gap. Como ele tá num fluxo extremamente de alta, a tendência, a expectativa do movimento é que ele venha, faça correção e continue o fluxo, tá? Tanto é que vocês podem voltar mais cedo e o meu viés estava que o gráfico iria capturar de fato esse topo aqui. E o que o gráfico fez? Ele veio, fez a correção, foi para capturar o topo e de fato não conseguiu passar do topo. Automaticamente o fundo vira o alvo, então o gráfico vai com o objetivo de catar o fundo, mas o gráfico também não conseguiu catar o fundo. Então, se ele não conseguiu catar o fundo, o topo virou alvo. Então é basicamente isso, cara. Vocês têm que entender, é como se fosse um ping-pong. Vocês têm que aprender a identificar qual ponta está no controle, se é o fundo ou o topo. Nesse caso, esse topo aqui era responsável por fazer a correção, o gráfico faz a correção, cria um fundo. Esse fundo é responsável por jogar o topo. É igual um ping-pong, joga a bola para cá, joga a bola para cá. Só que daí, às vezes, a bola falha em romper, entendeu? E daí cria um novo topo. Esse novo topo é responsável por romper o fundo anterior e vai lá, joga a bola para lá. Só que daí, esse topo aqui não consegue também romper esse fundo. E daí dá uma falha e automaticamente a bola é jogada para cá novamente, entendeu? Parece meio confuso, mas, cara, é simples demais, entendeu? E aqui, o que eu identifiquei aqui? Eu identifiquei que ele apenas foi capturar essa liquidez aqui, tá? Então ele capturou essa liquidez, tá? Usou esse fundo como liquidez e de fato ele inverteu. Mas é isso, ele reagiu no Fair Value Gap numa hora e aqui nos 5 minutos a gente pode encontrar boas oportunidades. Eu só não gostei, rapaziada, que ele subiu acumulando liquidez assim. Então ele pode sim capturar liquidez para depois subir ou então inverter para buscar o fundo. Só que essa operação antes ela tava de baixa probabilidade, tá? Ela tava uma operação de baixa probabilidade. Por quê? Só tinha um ponto de interesse. Só que aqui, ó, o gráfico bateu aqui, ó, bateu uma vez, deu um candle de intenção, bateu duas vezes, deu um candle de intenção. E de fato, isso não nos mostra nada, porque eu preciso ver uma captura de liquidez, entendeu? Eu preciso ver o gráfico capturando liquidez. Então, eu esperei de fato o gráfico criar uma região de liquidez, capturar essa liquidez e dar o candle de intenção, entendeu? Então, no caso aqui, ó, ele tinha um ponto de interesse aqui, tá? E nesse ponto de interesse, vocês podem ver que teve muito ruído. E como que eu identifico de fato se vai ser ruído ou não? Cara, é só ver a força do movimento. Isso daqui foi um candle de intenção indeciso, entendeu? Isso daqui foi um candle de intenção indeciso, beleza? Então eu identifiquei que automaticamente essa região aqui que foi criada era usada como liquidez, vai ser usada como liquidez, entendeu? E daí eu espero o gráfico capturar essa região e de fato deu um candle de intenção. Olha a força desse candle de intenção, rapaziada, comparado com os candle de intenção anterior. Olha isso, olha esse candle todo indeciso e agora deu esse candle de intenção dentro do ponto de interesse, tá? Então foi basicamente isso, galera, basicamente
isso, o meu racional por trás dessa operação, tá? Não foi a operação mais, entendeu? Mas como foi a última semana operacional, de fato eu decidi arriscar um pouco mais, porque o meu mês ali tá muito bom. Então, cara, é isso aí, entendeu? É isso aí, bora que bora. O racional, cara, desde de manhã eu tô falando, é compra no chão, entendeu? Não é um negócio que eu chego aqui do nada, eu vou comprar, não. Desde de manhã eu falei, cara, meu viés tá comprador, entendeu? Tá pra esse topo, e continua estando, entendeu? Se você de fato tira o zoom, cara, o gráfico, ele tá querendo subir. Entendeu? Você pode olhar aqui, José, pô, aqui o gráfico caiu, mas se a gente joga no diário, por exemplo, cara, o Shao USD é só compra, entendeu? Esse momento aqui foi apenas um momento de retração, então expansão, retração, e agora a expectativa do movimento é expansão novamente, entendeu? E vocês podem olhar aqui também, rapaziada, olha aqui, a mesma movimentação que eu relatei pra vocês antes, tá? De fato, aqui ó, o que o gráfico faz? Cria esse topo aqui é responsável por jogar o preço nesse fundo aqui, para romper assim, entendeu? Se ele vai fazer um fluxo de baixa. Mas se ele não consegue, como você identifica quando ele fala em romper? Cara, ele faz um movimento em V, entendeu? A mesma coisa que fez aqui, ó, por exemplo, deixa eu jogar ali numa hora. Ó, a mesma coisa que fez aqui, ó, ele veio, caiu, fez um movimento em V. Ó, esse movimento aqui, ó, ele falhou em romper esse fundo, entendeu? Aconteceu lá no diário também. Ó, ele fez um movimento em V, automaticamente a gente identifica que esse topo é compra. Esse topo é o alvo, entendeu? Então o gráfico ele fez a expansão, fez a retração e fez a expansão novamente. Para continuar, é essa pernada aqui, ó, expansão, retração, expansão, claro. Tem as expansões internas e externas, né, rapaziada? Então, esse movimento aqui, ele é um movimento interno. Entendeu? Ele é um movimento interno e esse daqui é o principal movimento, que é a expansão, retração, expansão. Então aqui dentro vai acontecer pequenas microestruturas, pequenos microfluxos, entendeu? Então meio que a gente está operando um fluxo do fluxo, entendeu? Então, cara, parece complexo, parece coisa de outro mundo, mas, cara, é muito simples, rapaziada. É só identificar, pô, o gráfico foi para cair, não conseguiu cair. Automaticamente o topo vira o alvo, entendeu? Aqui vira o alvo. Deu? Não tem muito segredo, cara. E nisso a gente tá falando do gráfico do diário, rapaziada. Então, a gente identificou que o diário é compra. Pode comprar o diário até aqui, ó. Até aqui em cima pode comprar o diário. Então, lá nos tempos menores, a gente vai identificar pontos até aquela região, ó. Pode comprar até essa região. E aqui, a gente tinha o quê? Um Fair Value Gap, entendeu? A gente tem um fluxo do H1 de alta, entendeu? A gente tem o fluxo do H1 de alta, tem o Fair Value Gap e agora tem esse contexto aí, né, que o gráfico do H1 de fato, ele foi para romper o topo, esse topo aqui do H1, não conseguiu, foi para romper o fundo, não conseguiu. Se ele não consegue romper o fundo, automaticamente o alvo vira o quê? O topo, entendeu? Cara, tudo sendo relatado ao vivo aí para vocês, rapaziada. Não tem segredo nenhum, tá? Então, automaticamente, o meu alvo agora é esse topo aqui, beleza? Esse topinho aqui e bora que bora, rapaziada. Agora não tem mais muito o que fazer. Aqui nos 5 minutos, cara, não foi um setup perfeito, meu Deus do céu, a operação que é alta probabilidade extrema. Não, entendeu? Foi de fato, dentro do trading plan, um gráfico feio, mas que fez sentido. Igual eu sempre falo, cara, o que importa é você operar o que faz sentido pra você. O gráfico nem sempre, rapaziada, vai estar aqueles trades de livro, entendeu? Que vai ser aqueles trades igual o desenho assim, entendeu? Às vezes o gráfico vai estar assim, ó, cara, caindo, subindo, acumulando liquidez assim. Ele vai estar assim, essa é a realidade do gráfico, entendeu? Então, cara, nem sempre você vai conseguir encontrar oportunidades que vão estar nítidas ali e 100% bonitas, entendeu? Então é basicamente isso, rapaziada. Aí aqui o que eu fiz? Como o diário estava comprador, o H1 estava comprador, eu vou vender nos 5 minutos? Não, eu vou procurar contexto para alinhar a compra também nos 5 minutos, entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam. Vocês têm que alinhar todos os contextos dos tempos gráficos, entendeu? Não necessariamente, precisa ser do diário, precisa ser do H1, do H4, do M15 para depois chegar no M5. Igual eu tô utilizando aqui, cara, eu tô utilizando mais só o H1 e o M5 ultimamente, entendeu? Então, tipo assim, você tem que tentar entender o que o gráfico no geral tá te mostrando. Às vezes o diário vai estar te mostrando queda, às vezes o H1 vai estar te mostrando compra, o M15 queda, então é um meio que indecisão. Mas quando os tempos gráficos estão alinhados, tipo assim, o diário tá mostrando que quer vir buscar esse topo, beleza? O H1 está num fluxo de alta que quer vir buscar esse topo aqui, beleza? Então, diário compra,
H1 compra. O que eu faço no M5? Eu vou procurar venda? Não vou procurar venda, eu vou procurar alinhar contexto para de fato comprar. Então aqui, ó, o que eu tinha no M5? Eu tratei isso daqui como uma captura de liquidez, tá? E de fato o gráfico criou um ponto de interesse aqui, criou regiões de liquidez aqui e de fato capturou a região de liquidez, deu candle de intenção e o alvo é aqui. Pronto, entendeu? Cara, não estou inventando nada, eu apenas estou seguindo o fluxo do mercado. E esse fluxo aqui do M5, ele não tá 100% bonito, mas alinhando com o contexto do H1 e o contexto do diário, cara, faz muito sentido essa operação, entendeu? E novamente falando, essa operação aqui não é uma operação mais, entendeu? De extrema alta probabilidade. É uma operação simples, só que tá dentro do trading plan, beleza? Foi a operação mais nítida que aconteceu no meu dia de hoje. Entendeu? Os outros ativos, de fato, eles só foram bem direcionais e não deram nenhuma oportunidade nítida, tanto nos tempos gráficos maiores, né, quanto nos tempos gráficos menores, entendeu? Olha só, aqui no EURUSD o gráfico só expandiu na minha sessão operacional, e aqui no tempo gráfico menor não deu nenhuma oportunidade. No GBP/USD o gráfico só expandiu também e só subiu, ó, sem dar nenhuma oportunidade visível, entendeu? Do XAU/USD, cara, ele tem topos para capturar ali, ó. Entendeu? Aqui no H1 ele tem topos para capturar. Então a gente não tá, por exemplo aqui, ó. Aqui depois desse topo, desse alvo do H1, tem um Fair Value Gap aqui, ó. Ele tá dentro de um Fair Value Gap. Aqui, ó. Entendeu? Então, cara, faz sentido a gente comprar. Ele tem um Fair Value Gap depois do nosso alvo. Entendeu? O que não poderia acontecer, deixa eu marcar o Fair Value Gap aqui. O que não poderia acontecer era o Fair Value Gap estar no meio do nosso alvo, entendeu? Porque daí não faz sentido a gente querendo comprar sendo que tem um Fair Value Gap para venda aqui, entendeu? Como o Fair Value Gap está no topo, entendeu? No nosso alvo certinho, faz sentido a gente comprar e mirar uma compra até essa região ali. Então, bora que bora, rapaziada. Acabei de postar uma fotinha ali no Instagram, rapaziada. Eu postei o horário da operação, que é literalmente agora. É 1h26. Eu postei ali, então é meio que ao vivo. Eu ainda perguntei lá no Instagram, será que vai? Vamos ver, eu não sei. Se for loss, eu vou postar lá. Se for take, eu vou postar lá. Se for break-even, eu vou postar lá. Independente, vou postar lá. Então, bora que bora, rapaziada. Todo o contexto, cara, desde de manhã eu já falei, XAU/USD compra, entendeu? Meu viés pro XAU/USD é compra. Então, não tem muito segredo, cara. É só você alinhar todos os contextos. Você não precisa... Até um amigo aí me mandou mensagem perguntando, José, eu fico muito em dúvida, cara, com essa questão de alinhar contexto e tudo mais. E, cara, você não precisa buscar algo engessado, que tipo assim... Pô, eu só vou operar se o diário estiver nisso, daí eu desço pro H4 e tá nisso, daí eu desço pro H1 e tá nisso, eu desço pro M15 e tá nisso, desço pro H1... Enfim, cara, não precisa operar tudo engessado, entendeu? Você pode, de fato, entender o contexto de 2 tempos gráficos, por exemplo, e operar, entendeu? Às vezes, sei lá, o diário tá apontando que quer buscar um topo, e no H1 você acha motivos para abrir uma operação de compra? Abre, entendeu? Só que, cara, o que de fato salva são esses filtros, rapaziada. São os filtros de contexto, captura de liquidez, candle de intenção, entendeu? Cara, vai te tirar de muito ruído gráfico, muito stop, entendeu? E, cara, essa operação aqui, eu não tô ligando se ela vai dar stop, vocês sabem, entendeu? Eu não ligo pro stop, eu não ligo pro resultado. E, cara, é só mais uma operação. Essa operação eu executei igual eu executo as outras, entendeu? E as outras me deram um take também. E não significa que essa vai me dar take, porque é tudo probabilidade. É impossível eu ganhar sempre, rapaziada. É impossível, cara. Ninguém ganha sempre. Todo mundo pode levar stop uma hora. Entendeu? Vocês têm que entender isso. Se eu levar um stop hoje nessa operação, eu apenas vou fechar o gráfico e vou voltar no próximo dia. Deu. Não tem segredo, rapaziada. Eu faço isso há mais de 231 dias ao vivo aqui, cara. Todo santo dia. Entendeu?
Eu tô fazendo questão de postar ali no Instagram, rapaziada, todos os passos da operação ao vivo, porque, cara, eu quero que vocês entendam que a operação ela não deve ser tratada como um negócio de outro mundo, como um bicho de 7 cabeças, como, meu Deus do céu, uma coisa preciosa. É só um resultado com base na sua decisão. E se você tomou a decisão, é porque você teve informações válidas para tomar aquela decisão. E essas informações válidas, ela tem uma taxa de acerto. Toda operacional tem uma taxa de acerto. Se você tem 50%, você pode perder 5 vezes e ganhar 5, por exemplo. Você pode perder 6 vezes, 4 vezes. Entendeu? Então, muita gente não entende, rapaziada, a real visão do mercado, que é tudo sobre taxa. E é tudo sobre probabilidade e matemática, entendeu? Muita gente é inimiga do stop loss. Muita gente não aceita de forma alguma levar um stop loss, entendeu? Cara, vocês têm que entender que o stop ele existe para te segurar de fazer cagada. Então, se não existisse o stop loss, imagina, cara, você iria derreter a sua conta em um dia só. Por quê? Você ia abrir uma operação, ia perder, ia ficar com raiva, ia querer recuperar, ia perder novamente, ia ficar com raiva, ia querer dar um all-in para recuperar tudo e já ficar no lucro, ia perder novamente e derreteu a conta. Pronto. Já quando a gente é amigo do stop loss, cara, a gente só leva stop, aceita essa perca no dia e deu. Não importa mais nada, rapaziada, mais nada, cara. Entendeu? Vocês têm que entender isso, cara. Vocês têm que aceitar o stop no dia. Stop no dia e deu. Eu não tô falando pra embelezar o stop. Ah, é muito bom levar stop. Mas não, quando leva o stop, quando, tipo, tá dando stop, cara, aceita e deu. Eu tô aqui na operação ao vivo, independente do que der essa operação, eu vou aceitar e deu, cara. Entendeu? Deu, chega. É só mais um dia. Entendeu? E os resultados, eles são construídos ao longo do mês, rapaziada, dessa forma. Todo dia pensando desse jeito. É só mais um dia, só mais um resultado e daí pro resultado. Entendeu? Então é isso, galera. Eu vou ficar aqui. Agora já é 1h54, tá? A operaçãozinha aí tá meio xoxo capenga, tá meio enroladinha, mas não importa, entendeu? Independente do resultado, bora que bora pra cima, é só mais um dia. Fechou? E hoje à noite, eu e a gata vamos comer um Subway. Então é isso, a gente já combinou. E também, hoje eu quero continuar assistindo a série, porque agora, quarta-feira, no caso amanhã, né? Eu marquei de levar o Fusca pra oficina amanhã de manhã. E também amanhã vai lançar a 5ª temporada, o início da 5ª temporada da série que a gente tá assistindo. Então a gente meio que começou do zero semana passada, ou retrasada, a assistir essa série. E eu quero ver se a gente acaba o quanto antes pra quarta-feira já assistir o primeiro episódio, quarta ou quinta, ou até final de semana já assistir o primeiro episódio da 5ª temporada, rapaziada. Então vamos pra cima. É isso aí, sem segredo nenhum. Vou ficar aqui moscando, depois eu vou fazer um cafezão. Ainda bem que eu já editei o vídeo, daí agora de tarde eu fico de boa. E é isso, galera. Tá, os gráficos estão ali, ó, na tela. A operaçãozinha tá aí. Vamos que vamos. Olha o diazão, que coisa mais linda, rapaziada. Você tá doido, meu parceiro. Então é isso. Bora que bora, independente do resultado. É só mais um dia e eu não tô nem aí pro que der. Seja take, não tem nem aí. É muito bom ganhar dinheiro, é muito bom dinheiro no bolso, mas respeitar o trading plan, seguir o plano todo dia é melhor ainda. Então, bora que bora. Então, galera, a operaçãozinha tá aí, né, ao vivo. Deu uma boa volatilidade agora. E vamos que vamos, rapaziada. É isso aí. Ou é take, ou é stop. E agora, na real, ou é take ou é break-even, né? Porque o preço, de fato, ele fez a correção. Renovou o novo topo aqui, que eu sempre falo pra vocês, que é a minha regra pra mover pro break-even. Agora eu movo pro break-even, ou é take ou break-even. E vamos pra cima. Rapaziada, eu vou mover pro break-even ao vivo aqui também, tá? Eu vou mover aqui e eu vou postar lá no Instagram. Meu stop tava em torno de quase $500, 498. Agora eu movo meu stop para o zero. Ok? Aqui. Pronto. Meu stop agora tá $1, né? E é isso aí, tá? Eu não corro mais risco nessa operação. Vamos pra cima. Ou é aqui no break-even, né? Ou é aqui no take. Vamos que vamos. Galera, sabe o único ponto chato dessa operação agora? Tipo assim, eu não tenho controle de nada. Só dando um feedback aqui pra vocês da operação, tá? Uma coisa chata dessa operação foi esse fechamento aqui desse candle, tá? O que que ele fez? Ele veio, capturou esses topos e fechou com um pavio.
beleza? Isso é uma coisa bem chata. Tipo assim, eu não tô nem aí porque ele vai fazer, mas isso é uma coisa bem chata. Tipo assim, minha operação já tá no break-even, ou é break-even ou take, não importa. Mas só dando um feedback da operação pra vocês, né? Só pra, tipo assim, cara, como o preço se comporta, entendeu? Ele literalmente capturou a liquidez desse topo aqui, ele pode reverter tudo agora, entendeu? Mas, cara, é isso, confiar no plano sempre e vamos pra cima. Não tem segredo, não tem o que fazer, não tem fórmula mágica, é apenas uma probabilidade matemática. Quando ele captura aqui, ele tem sim a probabilidade de cair. Tem, só que como o contexto dos outros tempos gráficos manda comprar, cara, a probabilidade maior é o quê? Queda ou compra? É compra, entendeu? Mas tem uma pequena, sempre existe, rapaziada, sempre existe uma pequena porcentagem de algo acontecer. Tipo, de 10 vezes que você faz alguma coisa, entendeu? Se existe 10% de chance, por exemplo, de acontecer algo, cara, ainda pode acontecer. E eu não tenho controle de absolutamente nada, galera. Nada, entendeu? A não ser as minhas atitudes, a não ser seguir o meu trading plan, entendeu? Então é isso, cara. É isso. A única coisa que vai te manter sobrevivendo no jogo, no médio e longo prazo, é seguir o seu trading plan, seguir sua gestão e ter a mentalidade boa. Deu. Quantas pessoas agora no meu lugar não estaria berrando para sair da operação? Tá pagando $800, cara. $800, entendeu? Converte isso para real, entendeu? Então, cara, é exatamente isso, rapaziada. Tenha a mentalidade forte. Ou é take, aqui ó, ou é nesse take aqui, ou é aqui no 0 a 0. Deu, eu tô cagando pro resto, cara. Eu não importo com os ruídos, eu não importo com as distrações que acontecem. Tu acha que, tipo, cara, é óbvio que eu queria embolsar esse $800, entendeu? Quase $900 que tá pagando. Mas, cara, se eu fizer isso no médio e longo prazo, eu não vou ser um trader lucrativo e consistente. Porque cada vez eu vou querer ver um lucrinho na tela, eu vou querer embolsar, entendeu? Então, cara, ou é take, ou é de fato ali break-even e deu. Sem fórmula mágica, apenas a realidade nua e crua. Fechou? Então é isso, rapaziada. Eu vou ficar com esse diazão bonitão aqui, a operaçãozão rolando e vamos que vamos. Então, rapaziada, esse story vai pro Instagram, tá? Takezão ao vivo aí, tá? A operação tá lambendo o takezão. E galera, no YouTube eu vou botar com áudio, né? Eu tô falando aqui, mas enfim, tô gravando a tela também, ó. 1h27 minutos. E é isso, rapaziada, tá? Operaçãozinha 100% registrada ao vivo aí, beleza? Sem segredo nenhum, vocês já sabem. Ó, vamos ver, eu vou esperar dar o take aí na gravação do story do Instagram. Takezada, é isso aí mesmo, bora que bora. Agora são 3h30 da tarde, rapaziada. Meu celular tinha acabado a bateria. Ó, eu tô aqui carregando. Aqui. Eu tava postando um story, do nada o negócio apagou. E, enfim, galera, vocês puderam ver, cara. Não importa, entendeu? Não importa os resultados diários e sim, tipo, atitudes boas, cara. Tipo assim, eu sempre pensei assim, o que adianta ganhar fazendo errado? Entendeu? Tipo assim, ganhar fazendo errado, beleza? Eu posso ganhar ali, mas e se eu tô fazendo errado? Entendeu? Eu sempre preferi, cara, ir pelo caminho do certo. É um caminho demorado, é um caminho tedioso, é um caminho muito chato, mas eu me sinto bem no caminho do certo, entendeu? O que é o certo? Cara, fazendo certo todo dia, executando o que tem que ser executado, executando o plano, tendo um trade, um plano validado, entendeu? Não operando de forma aleatória. Esse é o caminho certo, rapaziada. Qual que é o caminho errado? Tipo assim, tu fica pulando de grupo em grupo, de sala de sinal em sala de sinal, fica atrás de, tipo, professores que ficam te passando cal, entendeu? Tipo, tu fica dependente das pessoas, entendeu? Tu não aprende a se virar, tu não aprende a fazer a parada, entendeu? Então eu sempre preferi, cara, pegar, sentar a bunda na cadeira, pagar o preço do processo. Eu até falei lá no meu Instagram, cara, eu sou um simples jovem, eu tenho quase 7 anos de mercado, rapaziada, respirando isso todo dia, Forex, desde 2019, entendeu?
Então eu sou um simples jovem que pagou o preço do processo. Nada mais, entendeu? Nada mais, rapaziada. E, cara, eu não vou mentir, é muito legal, eu fico muito feliz, é muito gratificante hoje eu abrir uma operação e, tipo, saber que eu consigo acertar a direção do mercado, entendeu? Mesmo sabendo que eu não tenho controle, apenas probabilidade, só que as probabilidades são mais favoráveis pro meu lado, entendeu? Então, cara, é muito gratificante, eu não vou mentir mesmo, tem hora que, tipo assim, a ficha não cai, sabe? Porque, cara, foram tantas quedas, tantas perdas, né? Não tô falando de perdas financeiras, sabe? Em geral, tipo, tantas coisas que eu tive que deixar de fazer, tantas pessoas que eu me afastei, tantos momentos, por exemplo, em família que eu não tava junto, porque eu tava num quarto escuro estudando, entendeu? Quantos parentes que eu me afastei, entendeu? Tudo porque, tipo, José, vamos sair. Quantos amigos? José, vamos sair. Vamos fazer tal coisa. Não, cara, não posso tal. Tudo com o objetivo de estudar, entendeu? Tudo com o objetivo de ser uma pessoa melhor, um trader melhor, de vencer no mercado, cara. Então é muito gratificante e a ficha realmente não cai. De tipo, pô, hoje eu tenho 21 anos, olha a vida que eu levo, cara. Entendeu? Eu tô em casa literalmente o dia todo, rapaziada. Eu tenho muita liberdade financeira e liberdade geográfica, entendeu? Se eu quiser agora é... Cara, nem sei que dia que é hoje, pra falar a verdade. Terça-feira, sei lá. Se eu quiser agora, terça-feira, pegar 3 horas da tarde e ir pra praia, cara, eu vou pra praia do nada, entendeu? Claro, eu não vou também. Tem a mulher, né, rapaziada? Vocês entendem o que eu quero falar. Então, cara, é basicamente isso, rapaziada. Entendeu? Não tem segredo, cara. O preço do sucesso é muito caro, é muito caro. Você paga ele com tristezas, com dúvidas, com tipo ansiedade, de tipo, meu Deus, será que eu tô no caminho certo? Cara, o preço do sucesso é muito caro. Só que todo esforço no final é recompensado, entendeu? No final, quando chega nessa fase assim de ser um trader consistente e lucrativo, você para e analisa e fala pra você mesmo, mano, tudo valeu a pena, tudo valeu a pena. E é isso, galera, mais um dia aí, tá? Os PCs já estão com a tela desligada, que eu nem tava mais mexendo neles. Cara, depois eu passo a visão aí, eu vou pegar um cafezão, eu vou entrar num joguinho aqui que eu tenho umas construção pra ficar pronto. E é isso, galera, não tem muito segredo, hoje não tem mais muita coisa pra fazer, amanhã eu vou levar o Fuscão na oficina, né, amanhã de manhã. E depois eu vou buscar amanhã no trabalho, depois a gente vai comer um Subway, mais tarde vamos assistir. Mais tarde eu passo a visão também. Cara, dia simples, entendeu? Então, galera, eu tô aqui com a gata. Oi, gente. É isso aí, bora ir comer agora. Olha que dia ensolarado, rapaziada. Você tá doido? Olha isso, que diazão bonito. Bora que bora. Tô aqui na ponte que a gente tava caminhando esses dias, hein? Temos que voltar pro foco da caminhada diariamente. Verdade, concordo. Aí, rapaziada, a gente tava falando, quando a gente tiver um cachorrinho, né, a Phoebe, você já sabe que a gente quer pegar, a gente vai caminhar todo dia com ela, né? É obrigado, não tem escolha, gente. Salsicha é um cachorro que tem muita energia. Então, ou tu passeia, ou tu tem a tua casa destruída. Não tem muita escolha. Cara, é exatamente isso. Já pensou, tipo, ela começar a roer o apartamento, roer o sofá, os móveis e tudo mais. Então, o Dutch Hound, o cachorrinho salsicha, né? Ele é um cachorro que, cara, tu tem que gastar a energia dele, levar pra passear e tudo mais, porque se deixar trancado só dentro do apartamento... E eu tava falando pra gata, é até bom, porque daí a gente é obrigado a sair, né? A gente é obrigado a gastar a nossa energia também, se exercitar, caminhar com o cachorrinho e tudo mais. Porque não adianta pegar um cachorro pra deixar trancado, né, rapaziada? Isso daí não é bom, não é legal, né? Então, é só benefícios um cachorrinho, viu? Verdade, concordo, gente. Então, mês que vem a gente vai pegar um cachorro. Na compra de 3 itens de maquiagem, ganha o produto de menor valor. Interessante, meu amor. Esse bronzer drops aqui é legal. Então, rapaziada, a gente veio aqui na farmácia, porque quando tem promoção na farmácia, minha gatinha fica doidinha pra pegar as promoções. Claro. A gatinha faz a forra nas promoções das farmácias. Bora que bora. Então, galera, a gente tá saindo do mercado agora. Enquanto a gata ficou ali pedindo Subways, eu subi pra pegar
leite, café e detergente. Agora a gente vai pra casa e vamos comer um Subway assistindo Stranger Things. Mostra o Subway aí, meu amor. Os lanchão, rapaziada. A gente ia comer aqui, mas decidimos ir pra casa e vamos assistir também a série, né? Então, galera, acabamos de chegar, já pegamos o Subway. Mostra aí, minha moça, pratinho. E agora a gente tá assistindo Stranger Things. Bora que bora, olha só. Bora que bora, rapaziada. A meta é zerar a série até final de semana. Pra assistir a final de semana a última temporada que vai sair. Olha aí, rapaziada, que coisa deliciosa. Um lanchão pra cada. Você tá doido, meu parceiro. Isso aqui vai forrar a nossa barriga. Só vou comer amanhã de manhã. Rapaziada, eu tava aqui agora respondendo os comentários do vídeo de ontem no YouTube, né? Eu respondo os comentários todo dia, de noite, de tarde, enfim. Agora são 9h12 da noite, tá? Você pode ver que eu tava aqui respondendo os comentários. A gata tá lá atrás lendo, levanta seu livrinho aí, meu amor. É isso aí. Bora que bora. Rapaziada, eu ia tomar um banho, mas... Mostra a hora aí, meu amor. Quase 9h30, quase 10 horas da noite. E o que a gente tá indo fazer? Pegar um milkshake. Pegar um milkshake, rapaziada. É isso aí. Vamos pegar o milkshake, ficar lá sentado de boa. Depois vamos dar uma rolezinha, escutar música. E mais tarde eu volto pra passar uma visão top pra vocês. Vamos que vamos. Fiquem com o milkshake da noite dos futuros donos de pet. Futuros pais de pet. Futuros pais de pet, rapaziada. Então é isso. O milkshake dos pais de pet. Olha, rapaziada. Os sabores. Bora que bora. Escolher um sabor agora. Aí, rapaziada, natalina. Aí, galera, pegamos milkshakes. Bora que bora. Ó o potinho. Aí, rapaziada, aqui tem até elevador, ó. Olha que bonita a vista. Dá pra ver tudo lá. Estamos subindo, estamos subindo. A gente sempre vinha jantar aqui, ó. Tá bom o sorvete, meu amor? Muito. Bora que bora. Ver as lojinhas. Agora é a hora que o filho chora, mas não vem. Ainda bem que as lojas estão fechadas. Ah, é? Ainda bem que as lojas estão fechadas. Aqui tem um monte de loja, né? Como é o nome desse óculos? É da Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. 3.200. 3.200 reais esse óculos, rapaziada. Lindo, vai ser meu. Topzera. E aqui tá o milkshake. Bora que bora. Botei até meu nome aqui, ó. Lá ele. Olha os óculos. Chole. Chloé. Minha gatinha é minha tradutora. Chole. Tá certo? Aí, ó, esse vídeo vai pra galera que assiste meus vídeos junto com a mulher aí, ó. Esse daí é o presentinho pra vocês dar pra mulher de vocês, rapaziada. Lá, ó. Carolina Herrera. Aqui também, ó. Aí também, ó. A minha namorada que tá recomendando aí vocês comprar pra mulher de vocês. Carolina Herrera, Victoria's Secret, só perfuminho barato, rapaziada. Recomendação de investimento. Ali, ó. 1 Million, Scandal, Good Girl também. Tem o Idole. Tem vários, gente. Paco Rabanne. Muitos. Tem até a árabe lá em cima, ó. Tem da Dior, tem o Jadot, tem o Prada Paradoxo. Tem muito, galera. Então, rapaziada, acabamos de chegar. Ó quem tá ali atrás. Fuscão. Amanhã, Fuscão vai pra sala de cirurgia. É isso aí, bora que bora, amanhã de manhã. Vamos pra cima, tem que tomar um banho agora. E passar uma visãozona pesada depois. Vamos pra cima. Tava bom o milkshake, meu amor? Tava muito bom o milkshake. Bora que bora. Então, rapaziada, já estamos em casa. Já tomei um banho. E agora eu vou passar pra vocês explicar o racional por trás da minha operação de hoje, tá? Vou fazer igual eu fiz da última vez, que vocês gostaram muito desse modelo de deixar a webcam ali no cantinho da tela e gravando a tela para explicar. Como eu falei hoje, rapaziada, não foi uma operação de, meu Deus, a operação mais de alta probabilidade possível, mas foi uma operação válida dentro do meu trading plan, tá? Então, se encaixa no trading plan, desde que esteja tudo certo no contexto e tudo mais, liquidez, enfim, tudo que vocês já sabem, de fato, eu entro, tá? Então,
Hoje foi uma operação simples, gráfico feio, porém contexto bom. Então eu entrei porque estava dentro do trading plano e agora na tela do computador eu vou explicar para vocês, beleza? Então bora para os gráficos. Então rapaziada, basicamente foi esse o dia de hoje, tá? Vocês viram que foi essa operação aqui, beleza? Uma operaçãozinha de compra no Shao SD. Eu tô com o gráfico um pouco menor, rapaziada, porque eu tô com o gráfico aqui na tela do PC e o gravador de tela no meu monitor principal, né? Enfim, o pessoal até me tinha mandado lá no Instagram, José, tu acertou o topo do mercado. E rapaziada, é aquilo que eu sempre falo, tipo aqui ó, vou botar em uma tela só. Cara, o que que o mercado fez aqui? Ele só veio capturar a liquidez desse topo aqui, beleza? Capturou liquidez e fechou com um pavio. Lembrem que mais cedo eu tinha falado para vocês, cara, o que que tem aqui? Tem um resto de Fair Value Gap, porque o Fair Value Gap original tava aqui. Só que o preço já tinha trabalhado dentro desse Fair Value Gap aqui, né? E tinha caído, entendeu? Só que ele fez todo esse contexto, ele já tinha testado até essa região aqui do Fair Value Gap e ainda tinha um resto de Fair Value Gap para testar. Então o que que eu falei, rapaziada, eu vou comprar e vou botar o alvo aqui em cima, porque tem um Fair Value Gap aqui que pode parar o preço, entendeu? Se o Fair Value Gap tivesse aqui no meio, por exemplo, eu não iria comprar, porque eu tenho a probabilidade do Fair Value Gap parar o preço, entendeu? Então, cara, como tava ali em cima, eu tinha, tipo, razões para botar o alvo ali. Eu tinha razões de contexto, que o H1 queria buscar esse topo, eu tinha razão que o Fair Value Gap estava aqui. Então, consequentemente, por que que eu acertei o topo? Porque tinha ali os contextos me mostrando que o gráfico poderia capturar a liquidez desse topo e reverter. Nada mais que isso, entendeu? Tudo contexto, tudo probabilidade. Decisões baseadas nas informações que o mercado apresenta, entendeu? Então, de fato, aqui, ó, eu acertei, cara, nitidamente. Depois eu mostro ali no MetaTrader para vocês. Eu acertei na mosca, assim, entendeu? O topo do mercado, ó. Só foi ele me tirar da operação e daí, de fato, ele voltou tudo lá pro meu 0 a 0. Depois agora tá subindo novamente lá para aquela região. Mas, rapaziada, vocês podem ver que não tem segredo, cara. Não tem segredo nenhum, tá? Então agora eu vou passar para vocês, desde ali do momento que eu cheguei e tudo mais, todo o meu racional por trás da operação. Beleza? Vou até botar em duas telas aqui, do jeito que tava, vou ativar o replay. E bora que bora, rapaziada. Foi uma operaçãozinha aí bonita, tá? Ela pagou relativamente rápido, beleza? Quando ele fez essa movimentação aqui, ó, essa correção e depois expansão novamente, aí eu botei o meu break-even no 0 a 0, né? Meu stop no 0 a 0. Então é basicamente isso, galera, não tem segredo. Aqui eu vou deixar o gráfico do H1, aqui eu vou deixar o gráfico dos 5 minutos e eu vou botar no início da minha sessão operacional e passar o replay para vocês verem, beleza? Então, rapaziada, bora aqui pro replay, tá? Eu vou passar o replay nos dois gráficos, tanto no gráfico do H1 quanto no gráfico do M5. Cara, igualzinho, eu tô numa sessão ao vivo ali, tá? O início da sessão foi um pouco embaçado. Eu iniciei o dia com o viés comprador, mas como vocês viram, o gráfico voltou para capturar o fundo, foi para romper o topo, enfim, voltou para capturar o fundo. E, cara, fez uma confusão ali, mas depois a gente conseguiu encaixar um contexto gráfico ali nos tempos gráficos um pouco menor, que fez sentido, tá? Primeira coisa, rapaziada, o gráfico do diário, cara, do Shao SD é aquela coisa que eu já falei para vocês. Esse daqui é o gráfico do diário, tá? Para vocês acharem o gráfico, rapaziada, é só vocês olharem aqui em cima, tá? Então, quando eu clico numa tela, vai aparecer o gráfico que tá, ó. Aqui nessa tela da esquerda tá o gráfico do diário. Nessa tela da direita tá o gráfico dos 5 minutos. E é assim que eu utilizo no dia a dia, só que daí eu utilizo uma hora aqui, né? E outro gráfico 5 minutos. Mas enfim, cara, o Shao SD, rapaziada, ele só sobe, entendeu? Ele só sobe. Então as compras são mais favoráveis, entendeu? Não que as vendas não funcionam, de fato funcionam. Só que, cara, se você tira um zoom do gráfico, o Shao SD só sobe, entendeu? Sempre subiu. Então, de fato, cara, é só comprar. E aqui, ó, o que que ele fez aqui, ó? Ele só sobe e fez uma correção. E agora ele tá querendo subir para vir buscar esses topos aqui, tá? Esse topo, esse primeiro topo, esse segundo topo. Beleza? Só nisso você já tem o contexto do quê? O diário está comprador. Diário compra. Entendeu? Então o gráfico do diário está comprador, beleza? Show de bola. E agora eu procuro mais contextos. Eu de fato não olhei tanto o diário, eu olhei mais para uma hora, tá? Então eu vim aqui para uma hora e tentei achar contexto de compra também, beleza?
Então, aqui no meu 1 hora, rapaziada, eu tinha a minha sessão operacional. Qual que é a minha sessão operacional? Das 9 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Então, eu marco aqui, ó, das 9 da manhã, tá? Aqui nessa linha, até as 2 horas da tarde. Então, de fato, eu tenho aqui a minha sessão operacional. O que acontece aqui do lado, eu só uso para pegar informação para tomar decisão na minha sessão operacional. O que vai acontecer depois da minha sessão operacional, eu não tô nem aí, entendeu? Então, de fato, o que me importa é antes e durante. O depois eu não me importo, porque já acabou a sessão operacional e eu só volto no próximo dia, entenderam? Então aqui a gente já pode ir adicionando alguns filtros. Como é que tá o H1? De fato, o H1 está também comprador. Então ele fez uma expansão. E daí, se ele fez uma expansão, ele tem que fazer a correção em até algum nível aqui, tá? Para de fato continuar a expansão. Então, esse foi o meu viés no início da sessão, um viés comprador. A gente tinha um Fair Value Gap aqui, o imbalance, enfim. Se vocês utilizarem esse indicador aqui, ó, é só clicar aqui em indicadores e pesquisar imbalance. Vocês vão ver de forma mais fácil, né? Todos os Fair Value Gaps do gráfico, tá? Mas eu não uso isso, só uso para explicar para vocês. Enfim, a gente tinha um Fair Value Gap aqui e, cara, beleza, eu não me importo o que está acontecendo antes da minha sessão operacional, então eu vou passar o gráfico para minha sessão operacional, beleza? Esse daqui é o gráfico dos 5 minutos, então os 5 minutos estava assim antes da sessão operacional, beleza? Então agora eu vou passar o gráfico, ó. Vamos ver como é que o gráfico vai estar. O que me importa, rapaziada, é só durante a minha sessão. Então eu vou botar ali em 9 horas, tá? Quando chegou 9 horas, de fato, eu tinha essas coisas aqui, beleza? Então, nas 9 horas, que foi a abertura da minha sessão operacional, eu já tinha na mente que o gráfico já tinha respeitado nesse Fair Value Gap. O gráfico do H1 estava de alta, ele só veio fazer a correção, fez a correção bem no Fair Value Gap, e a próxima expectativa de movimento é o topo. Pronto, entendeu? E eu vou fazer o que nos tempos gráficos menores? Eu vou procurar compras, entendeu? Cara, simples, mais simples e objetivo que isso é impossível, rapaziada. Beleza? Lembrando, o gráfico ele vai trabalhar em ondas. Então, o gráfico ele trabalha em expansão, retração, expansão. O momento ali do início da sessão operacional foi isso daqui, e daí no tempo gráfico menor inverteu o fluxo para buscar compra durante a sessão operacional, entendeu? Então, cara, é isso. Tá? Então, eu até falei para vocês mais cedo, rapaziada, o H1 eu tô com o viés que vem buscar esse topo. Então, automaticamente a gente marca aqui também, de fato, H1 compra. Pronto. Eu já tenho dois tempos gráficos alinhados. Então, eu tenho o diário comprador, o H1 compra. Qual que é o alvo do H1? Cara, o alvo do H1 é esse daqui. Então, enquanto o gráfico não passa dessa região aqui, eu posso comprar à vontade aqui abaixo, entendeu? Eu posso comprar muito, muito, muito até ele romper essa região. Claro, eu já expliquei para vocês, eu não vou meter uma compra aqui quando ele tá rompendo, porque a gente vai estar meio que adivinhando o gráfico, se não tem liquidez lá do lado, entendeu? E daí, lá do lado, eu peguei informações do que eu poderia usar para parar o preço, né? Para botar o meu alvo. Eu achei esse Fair Value Gap aqui, ó. Se eu ativo o indicador, rapaziada, ó, ele vai marcar como Fair Value Gap. Ah, José, como você sabe que é esse dali no meio de tantos? Cara, é simples. O gráfico, ele está no meio dele, entendeu? O gráfico já respeitou ele, já bateu nele. Então, qual que é o ponto mais próximo do momento atual do gráfico? É esse Fair Value Gap aqui, entendeu? O ponto mais próximo do momento atual do gráfico é esse Fair Value Gap aqui. Porém, na seção de Londres ali, ó, vocês podem ver aqui de madrugada, ele já tinha testado esse Fair Value Gap, então eu só refinei. Eu refinei para a área que ele ainda não testou. Então, o gráfico, é válido o gráfico vir aqui, capturar a liquidez desse topo aqui de trás, bater no Fair Value Gap e cair. Entendeu? Foi isso que eu falei para vocês mais cedo, rapaziada. Então, o viés do diário estava comprador. O viés do diário, galera, é para chegar aqui em cima. Só que eu não quero adivinhar se ele vai chegar aqui em cima ou não. Eu só usei o detalhe. O diário está comprador, está querendo subir. E daí eu abaixei o tempo gráfico e de fato procurei o contexto do H1. O H1 está comprador, está querendo subir, está querendo buscar esse topo aqui. Então agora eu passo para os 5 minutos. E nos 5 minutos, galera, eu só busco os meus gatilhos de entrada. Então aqui eu já tenho o contexto de dois tempo gráfico, do diário e do H1, tá? Deixa eu tirar aqui. Pronto.
Então agora, nos 5 minutos, eu só espero alguma oportunidade para entrar ali na minha sessão operacional. E eu deixei o gráfico passar, cara, eu deixei o gráfico passar. Ele não deu nenhuma oportunidade nítida. Aqui deu uma volatilidade enorme e de fato só subiu, só corrigiu. Não deu nada nítido de entrada assim. E daí eu esperei. Eu fiquei navegando entre outros tempos gráficos e tudo mais. E de fato aqui, ó, eu iria entrar aqui, ó, rapaziada, nesse ponto de interesse, tá? Só que o que me fez não entrar comprado aqui de fato? Foi esses pavis aqui. Ó, deu um pavio aqui, deixa eu até dar um zoom para vocês enxergarem melhor. Deu um pavio aqui e deu outro pavio aqui. Isso me indica o quê? Cara, é só captura de liquidez. Ele veio capturar a liquidez desse topo aqui, beleza? Então, cara, eu não vou comprar aqui. Se ele tivesse fechado com o candle, né, o candle forte comprador aqui, eu iria comprar, entendeu? Mas ele não fechou e, de fato, eu não fiz nada, beleza? Então, eu só esperei o gráfico passar ali. Eu deixei essa região marcada, mas quando fechou esse candle aqui, eu já removi, beleza? Então, assim, e só esperei, só esperei. E, cara, se o gráfico tivesse rompido aqui, eu não iria mais buscar compras nesse momento, porque o gráfico já ia estar em outro contexto gráfico, entendeu? Os tempos gráficos já iria estar com outro objetivo, que era o objetivo de queda, correção, entendeu? Não era de continuar subindo, porque ele já capturou um topo e tudo mais, beleza? Então, o gráfico trabalha assim, ó, rapaziada. O gráfico trabalha em expansão, retração, expansão. Então, se o preço tivesse rompido aqui e eu não tivesse junto, né, não tivesse aproveitado essa oportunidade, eu não iria continuar comprando aqui. Eu iria buscar vendas, né? Ou iria aguardar o preço fazer uma nova correção até essa região aqui dos 50%, tá? Se traçar a Premium Discount aqui, dá para identificar, ó, até a região dos 50%. Depois, alinhar o preço novamente e continuar comprando até o novo topo, tá? Não tem segredo e é basicamente isso. Então, cara, eu só esperei o gráfico ficar ali, entendeu? Eu até tinha pensado em vendas, tá? Eu até cheguei a comentar mais cedo, se eu não me engano, porque como o gráfico tinha falhado em romper esse topo aqui, eu pensei que o gráfico ia buscar esses fundos aqui, mas ele não apresentou nada nítido na venda e inverteu o contexto dos 5 minutos para compra novamente. Eu vou explicar para vocês, tá? Então aqui, de fato, o gráfico já estava peidando ali para romper o topo e eu só aguardei pacientemente e ele começou a cair. Tá? Nisso que ele começou a cair, eu já abri o olho para venda, para vir buscar esse fundo aqui, ó. Porque se vocês olharem no H1, olha aqui no H1, cara, que coisa mais linda. Ele falhou em romper o topo, tá? Então é aquilo que eu sempre falo para vocês. Cara, se o gráfico falha em romper um topo, ó, ele tá numa tendência de alta. Se ele falha em romper um topo, automaticamente esse fundo que era responsável por fazer o preço romper esse topo, esse fundo se torna liquidez, entendeu? Então ele vai criar um topo mais baixo que esse e vem buscar o fundo. Só que aqui no gráfico, o que aconteceu? O gráfico veio para buscar o fundo, falhou em buscar o fundo e fez um novo fundo um pouquinho maior que esse. E automaticamente esse novo fundo é responsável por jogar o preço aqui para cima, para romper esses topos aqui. Entendeu? Cara, é aquilo que eu falei para vocês. Vocês têm que olhar o gráfico com a visão de ping-pong. É tipo cada canto joga uma bola pro outro lado. Entendeu? Tipo assim, a bola tá aqui. O gráfico vem, faz a correção e joga para baixo. Aí esse fundo joga a bola para cima. Esse topo joga a bola para baixo. Esse fundo joga a bola para cima. Só que vai ter vezes que vai ficar, tipo, um jogando a bola pro outro meio que de forma lateral. Tipo, o topo joga a bola para baixo, o fundo joga para cima, aí não consegue romper, volta, não consegue romper, volta, e do nada faz assim, entendeu? Então vocês têm que ver qual ponta que está no controle do gráfico, entendeu? Vocês têm que prestar atenção nas pontas, entendeu? Uma coisa que eu fazia antigamente, rapaziada, quando eu não tinha a visão muito afiada, de fato, eu diminuía o gráfico assim e eu pegava, aqui tem um emoji de círculo, tá? Eu pegava esse círculo aqui e marcava ele bem forte assim, ó. Vou ensinar vocês aqui, ó. Eu deixava ele bem colorido aqui, ó. Por exemplo, assim, ó, eu deixava esse círculo assim, ó, galera. Então aqui eu identificava quais as pontas do mercado, tá? Então eu deixava uma bolinha aqui, eu entendia que aqui era um fundo, e aqui eu fazia outra bolinha, eu entendia que era um topo, aqui eu entendia que era um fundo, entendeu? Aqui eu entendia que era um topo, por exemplo, entendeu? E nisso eu começava a ligar os pontos. Pô, aqui é um fundo, então é expansão, retração, expansão, retração, e daí qual que é a próxima expectativa de movimento? Retração, entendeu?
Então, cara, isso me ajudou demais a ir treinando a minha visão ao longo dos anos, tá? Eu não utilizo, nunca mais utilizei isso, mas lá no início, como eu não entendia nada, né, e não tinha ninguém para me ensinar 100% como que funcionava fundos e topos e fluxos e estruturas e fluxos internos, externos e tudo mais. Então, cara, foi difícil até chegar nessa visão avançada, mas de fato hoje eu não preciso marcar mais nada. Então, é assim, galera, quando de fato o preço falhou em romper esse topo aqui, o gráfico já virou aqui no H1. Na hora que virou, que deu essa força vendedora, eu pensei, mano, isso daqui é óbvio que vem buscar esse fundo. Daí eu até falei, cara, eu vou esperar o preço romper esse fundo aqui para mim catar alguma venda nessa região, entendeu? Só que depois eu comecei a observar, pô, eu vou vender aqui, sendo que o contexto do diário tá para vir buscar os topos, o contexto do H1 tá para vir buscar esses topos, então, cara, eu vou aguardar realmente o M5 se alinhar, tá? Cara, simples, simples, eu apenas vou aguardar, e se não der nada, eu não vou fazer nada. Então, era mais vantagem ali, a hora que eu peguei e raciocinei, parei para raciocinar, era mais vantagem comprar do que vender. E agora eu vou mostrar para vocês que o gráfico de fato inverteu, tá? Então, o gráfico dos 5 minutos ele veio, rompeu essa região aqui, só que eu comecei a pensar, cara, isso daqui eu estou acreditando que só foi uma captura de liquidez, porque essa estrutura aqui estava no controle, tá? Então, o gráfico fez o quê? Ele fez uma expansão, retração, expansão. Só que daí ele usou esse fundo aqui como liquidez, como combustível. Cara, o que move o mercado, rapaziada, é dinheiro, é o combustível do mercado. Então o mercado precisa pegar os combustíveis, precisa pegar os estoques, o dinheiro do pessoal. Então ele volta para enganar o pessoal, faz o pessoal acreditar num falso movimento e de fato depois ele faz um movimento real. Então esse foi o movimento de hoje, galera. Ele fez essa movimentação aqui, ó. Ele estava fazendo uma expansão e de fato fez essa movimentação. Só que se você olha, a estrutura mãe é estrutura de alta. Então, às vezes, se você não puxa o zoom do gráfico, rapaziada, você vai ficar perdido ali em tantos fluxos. Só que daí, se você puxa um zoom, é só você traçar uma linha bem nua e crua aqui, ó. Expansão, ele estava no momento de retração e a próxima expectativa é expansão. Pronto, entendeu? Então, cara, de fato aqui, galera, ó, eu esperei o gráfico fazer o quê? Eu esperei o gráfico me indicar que queria subir. E como o meu viés estava um pouco vendedor, eu não queria algo tipo seco, assim, me mostrando, pô, aqui é compra. Não, eu queria detalhes. Eu queria detalhes do porquê eu deveria comprar nessa região. E daí eu esperei criar liquidez, criar um ponto de interesse e tudo mais. Então aqui o que que o gráfico fez? Cara, ele era para ter voltado aqui nessa região e já caído, entendeu? E daí ele me apontou o quê? Cara, olha aqui, ó. Nesse candle aqui, esse candle foi bem decisivo, tá, rapaziada? Esse candle, ele era um candle responsável por apontar o preço vendedor novamente e continuar a queda. Mas ele apontou vendedor aqui e logo em seguida já deu um candle com força compradora. Eu já me tentei, opa, esse fundo aqui pode ser um fundo forte. Talvez não é um fundo fraco que vai ser rompido. E daí eu esperei. Aí eu esperei e o meu viés estava um pouco vendedor, mas estava com mais chances de compra devido aos outros contextos, né? Porque o contexto do diário não estava vendedor, o contexto do H1 estava comprador. O único detalhe é que ele falhou em romper esse topo aqui, né? E aqui, automaticamente, eu já comecei a me ligar. Tipo assim, cara, se tu não presta atenção nos detalhes, cara, passa muito despercebido. Olha aqui a movimentação que ele fez. Ó, aqui tinha um topo, né? Tinha um topo aqui e tinha um fundo aqui. O gráfico veio, falhou em romper o topo, fez meio que um movimento em V. Só que ele veio aqui e olha esse pavio que ele deixou aqui no H1. Ele deixou uma retração muito forte também. Então ele meio que rejeitou esse fundo aqui. E nisso que ele rejeitou, eu já me liguei aqui no H1. Ó, isso daqui pode ser sim um ponto de interesse, tá? Então meio que o preço começou a fazer um movimento em V novamente para ir lá buscar o topo, né? Então, aqui nos 5 minutos, o que que eu esperei? Cara, eu esperei o gráfico me dar detalhes. Eu tinha esse ponto de interesse aqui já, só que eu não queria pegar no primeiro toque, entendeu? Cara, é muito baixa a probabilidade, simplesmente o preço poderia fazer isso daqui, entendeu? Então, para me salvar, eu utilizo os filtros. O que que é os filtros? Cara, eu espero o preço me dar liquidez, me dar o candle de intenção, me mostrar que realmente está respeitando nessa região. Então, aqui o gráfico tocou, de fato, já nesse ponto de interesse. Mas, cara, olha isso.
Isso daqui não é um candle de intenção, rapaziada. Isso aqui é uma indecisão, é um doji indeciso, entendeu? Então eu espero o gráfico fazer um candle que realmente me mostre, pô, eu quero subir, tá? Então aqui não fez nada. Aqui também foi outro doji, ó. Vocês podem ver nitidamente, cara. O que que é um candle forte? Cara, isso daqui é um candle forte. Isso daqui é um candle indeciso. É um candle que não sabe se quer subir ou quer cair, rapaziada. Então eu já me liguei o quê? Pô, isso daqui pode ser usado como liquidez. Essas regiões aqui. Ela pode ser liquidez para depois o gráfico vir capturar e dar o real candle de intenção. Entendeu? Então eu tracei aqui como liquidez, tá? Então aqui era a minha região de liquidez para esse ponto de interesse. Beleza? Então eu espero o gráfico voltar e se não voltasse, tudo bem, cara. Já aconteceu inúmeras vezes que o gráfico não volta e só faz a movimentação. E enquanto ele não captura esses fundos aqui, eu não faço nada. Eu fico de boa. Entendeu? Eu fico de boa. Ó, pronto. Capturou o fundo. E o que que eu espero agora? Eu espero um candle de intenção, que é um candle reagindo nesse ponto de interesse aqui, comprador. Então, como eu estou procurando compra, eu espero um candle positivo reagindo nessa região. Não precisa ser necessariamente um engolfo, tá, rapaziada? Não precisa ser um candle que vem e engolfa o candle anterior. Pode ser um candle que chega aqui até na metade, por exemplo, só que tem que ser um candle cheio, mais cheio. Percebam a diferença desses candle aqui, por exemplo, ó. Esse candle aqui, ó, deu depois os candles indecisos, é um candle válido para um candle de intenção, entendeu? Esse candle aqui é um candle indeciso. Esse do lado aqui é um candle de fato válido, tá? Então, cara, prestem atenção no corpo do jeito que o corpo do candle fecha, tá? Então eu só esperei o candle de intenção, não deu e pronto, entendeu? Cara, olha a força desse candlestick, entendeu? E pronto, após fechar o stop aqui embaixo, tá? Após fechar o candle e alvo de 1 para 3. E justamente o meu alvo de 1 para 3, rapaziada, dava aqui no topo. E aqui no topo eu tinha as outras confluências, que era o alvo do H1, era o Fair Value Gap, que o gráfico poderia bater aqui nesse topo e cair, entendeu? Então, cara, depois disso, deu. Eu só executei a operação e deixei o gráfico rolar, entendeu? Ele deu um pouquinho de drawdown e depois pagou. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Ó, deu um drawdownzinho, pronto. Depois o gráfico só foi a favor. Ó, deixa eu até esticar aqui para vocês. Aqui às 2 horas, galera, deu uma volatilidade aqui, ó, bem grande, tá? Eu não vi se foi notícia ou não, mas de fato eu vi que não tinha notícia para as 2 horas. E, cara, pronto, entendeu? Pronto. Após o preço, após eu abrir a operação aqui, ó, nessa região aqui, depois que eu abri aqui, o preço andou. Depois que ele anda e faz uma correção e volta para romper o topo dentro da operação, eu movo meu stop para o 0 a 0. Então eu tiro o meu risco da operação. Vocês podem ver que esse é o meu padrão de entrada, galera. Não tem segredo nenhum e todo vídeo de operação eu faço a mesma coisa, seja stop, break-even, 0 a 0, literalmente as mesmas coisas. E depois o gráfico pagou. Depois que o gráfico pagou, rapaziada, eu saí da frente do gráfico, eu não quis saber mais de nada. Entendeu? Então, cara, é isso. É isso. Não tem muito segredo, não. Entendeu? E depois, o José adivinhou o topo do mercado. Por que eu adivinhei o topo do mercado? Por causa dessas confluências. Entendeu? Olha aqui, ó. Vocês podem ver que, cara, o gráfico tocou certinho no Fair Value Gap. Olha isso, rapaziada. Tocou certinho no Fair Value Gap e capturou a liquidez do topo do H1. Ó. Entendeu? Então, cara, não tem segredo, galera. Não tem nenhum segredo, é só contexto de mercado. Só que a visão dessa operação foi uma visão mais avançada, entendeu? Um iniciante, por exemplo, de SMC ou ICT, eu acredito que não conseguiria enxergar essa operação com facilidade. Só que de tantas vezes que eu já enxerguei isso, rapaziada, ao longo dos anos, eu tenho a visão meio que avançada, treinada, eu tenho meio que um feeling de mercado, entendeu? Então eu Cara, inúmeras vezes ao longo dos anos eu já levei stop em operações iguais, entendeu? Então meio que eu tenho uma noção de tanto que eu errei, eu de fato peguei uma visão mais avançada. Então é isso, galera, não tem segredo. Depois o gráfico foi e agora à noite ele voltou. Tá voltando ali para a região da operação, tá? Cara, eu não sei se ficou a tela ficou boa assim, é que eu tô com o gráfico na tela do notebook, mas é isso, galera. Não tem nenhum segredo, tá? É isso aí e bora que bora. Agora, agora ao vivo, o gráfico já subiu novamente, tá buscando a expectativa do diário ali, né? Que é a expectativa de vir buscar esses topos aqui, tá? Esse estopinho aqui. E é isso, rapaziada.
é isso, tá? Então aqui a gente teve diário comprador, H1 comprador, deixa eu fazer aqui também. A gente teve o M5 compra, a gente também teve aqui liquidez, rapaziada. Aí a gente teve o candle de intenção, tá? Que é o meu gatilho chave de ouro, beleza? Então, esses filtros aqui, esses contextos que fizeram eu abrir a operação de hoje. Ah, e a gente teve também um principal também, né, rapaziada, que é o Fair Value Gap, o imbalance, enfim, tá? Barra imbalance. Então, galera, é isso. Esses foram os filtros da minha operação de hoje. É isso aí. Vocês podem ver que toda operação são os mesmos filtros, tá? Não muda nada. A única coisa que muda é contexto, mas meio que o padrão de entrada, cara, é literalmente a mesma coisa, rapaziada. Fair Value Gap ou ponto de interesse, seja demanda, oferta, order block, breaker block, tudo eu chamo de ponto de interesse, para mim é a mesma coisa tudo, tá? Uma região de interesse do preço, só isso. Candle de intenção, liquidez e contexto de pelo menos 2 tempos gráficos. Lembrando, eu nunca utilizo só um tempo gráfico, tipo assim, eu abro 5 minutos e abro só uma operação nos 5 minutos usando só o gráfico de 5 minutos. Não, não faço isso. Eu utilizo no mínimo ali 2 tempos gráficos para me basear. Tipo assim, eu vejo o que que o H1 tá tentando fazer. Cara, o H1 tá tentando ir buscar aquele topo. Então lá nos 5 minutos, eu vejo formas de encaixar compras utilizando cano de intenção, liquidez e tudo mais que vocês já sabem, nos 5 minutos para buscar o topo do H1 junto com o H1, entendeu? Então o gráfico do H1 vai subir, só que lá nos 5 minutos, olha aqui, ó. Eu vou fazer um desenho aqui para vocês, tá? Pera aí. O gráfico do H1 tá subindo assim, ele vai fazer uma retração, a próxima expectativa é que ele vem buscar esse topo. E daí você vai olhar no H1, só vai ter um candle assim. Só vai ter um candle de alta. Só que lá no M5, por exemplo, o M5 começou a fazer essa movimentação aqui, ó. Ó, começou a fazer uma troca de fluxo. Então ele estava num fluxo de baixa por causa da pernada de correção do H1 e agora ele começou a trocar o fluxo para alta. Então lá nos 5 minutos eu começo a procurar oportunidades para comprar nessas regiões aqui para acompanhar de fato a expectativa do H1. Então, cara, eu posso comprar enquanto o gráfico não passa do topo, eu estou comprando, entendeu? E daí, de fato, lá no H1 você vai olhar, o H1 vai estar fazendo essa movimentação aqui, ó. Só um candle de alta, entendeu? Só um candle de alta. Mas lá no M5 tem esses fluxos internos. Então é basicamente isso, rapaziada. Tipo, eu alinho no mínimo ali, 2 tempos gráficos. Não precisa ser algo engessado. Tipo, cara, eu só vou operar se o diário estiver alinhado, o H4 estiver alinhado, H1 estiver alinhado, M15 estiver alinhado, 5 minutos estiver alinhado. Cara, se você for seguir literalmente isso todos os dias, você vai ficar muito, muito tempo sem operar. Entendeu? Porque é um negócio que acontece, é igual o Natal, entendeu? É uma vez no ano. Então, cara, eu não opero de forma engessada, eu opero de forma flexível. Então, eu tento entender qual o tempo gráfico está me mostrando de forma mais nítida o que eu quero. Cara, se o tempo gráfico do diário tá me mostrando que quer subir, eu abaixo o tempo gráfico ali pro H1. Se o H1 não estiver fazendo sentido, às vezes até no M15 tu vai encaixar alguma compra ali com a expectativa do diário, entendeu? Então, se de fato o diário não tá bonito, mas lá no H1 o gráfico tá bonito, tá querendo subir, cara, no M5 tu consegue encaixar uma compra para acompanhar a expectativa do H1. Então não precisa, rapaziada, ser algo engessado, entendeu? Operem de forma flexível, entendeu? Operem de forma flexível. Então é basicamente isso, galera, tá? Essa operação, novamente falando, foi uma operação mais feia. Tipo, pra mim, assim, não foi algo que eu não entendi, foi de fato, tava no meu trading plan, eu entendi 100% que o gráfico tava me mostrando, mas aos olhos dos iniciantes, por exemplo, poderia ser sim uma operação mais confusa, né? Porque o gráfico foi para capturar o topo, voltou para capturar o fundo, falhou no fundo, tentou de novo no topo. Então, cara, pode sim parecer confusa, mas para mim foi 100% normal, entendeu? Então, é basicamente isso, rapaziada. Bora para cima. Então é isso, galera. Vocês podem ver essa daqui é a operaçãozinha de hoje, tá? Foi uma operaçãozinha de compra aí. Eu saí nesse topo, literalmente, cara, olha isso, foi perfeitamente no topo, rapaziada. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Olha isso, galera. Literalmente, olha isso. Na mosca, entendeu? No topo ali do Shaw SD na seção de Nova York. Daí agora o gráfico rompeu, mas, cara, é isso aí.
Essa daí foi a operação de hoje, tá? Comprei nesse ponto aqui, deixa eu dar um zoom. Nesse pontinho aqui e saí nesse ponto, entendeu? Daí quando rompeu aqui nessa volatilidade eu botei no break-even. Enfim, vocês acompanharam tudo ao vivo, né? Aqui, rapaziada, é de fato os resultados, tá? O resultado da operação de hoje foi US$ 1.477. Foi uma operação um pouco mais leve, mas de fato, como eu tinha comentado, como eu já estava com o mês muito bom, de fato eu arrisquei nessa operação para finalizar o mês ali com chave de ouro. Se essa semana levar um stop, não importa, entendeu? O mês está muito bom. E vocês podem observar aqui, rapaziada, que todas essas operações foram registradas aqui no canal, entendeu? E podem observar também que desde o dia 31, entendeu? Do dia 31, eu tava contando, dá 26 dias, entendeu? Contando o final de semana e tudo mais. Eu dei apenas 4 cliques, entendeu? Tá tudo aí registrado no canal, entendeu? Então, a primeira operação do dia 31 ali, ó, podem ver aqui, foi US$ 1.620, depois US$ 1.500, depois 1.690 e agora essa operação US$ 1.477, tá? Então, o resultado dessa operação foi esse, tudo aí filmado e bora registrar agora no diário de trade. Então a gente pode ver que aqui nesse mês, rapaziada, foi 2 cliques apenas, tá? No dia 10, uma operação de compra de venda no EURUSD, que tá tudo aí registrado, comentário da operação e tudo mais. E dia 17, uma operação de compra no USDJPY. Vocês podem ver aqui, rapaziada, a mesma coisa de sempre. Diário compra, H4 compra mais liquidez. H1 comprador, 5 minutos comprador. E claro, teve o Fair Value Gap, teve o candle de intenção, teve a captura de liquidez. Então, cara, é literalmente a mesma coisa, rapaziada. Nada muda. Toda operação é a mesma coisa, tá bom? Então, é basicamente isso, fechou? Aqui agora foi dia 25, a operaçãozinha que rolou, né? Então eu vou clicar aqui em nova operação e vou digitar o ativo, né? Qual o ativo que foi? SHA USD, o nosso queridinho SHA USD. O resultado da operação, win, loss ou break-even, foi win. O resultado financeiro foi 1.477,90. Beleza? Então é basicamente isso, rapaziada. Risco-retorno 1:3 padrão. Faz até um tempinho que eu não tô pegando mais 1:5, né, galera? Mas bora que bora. E agora eu vou adicionar o comentário da operação. Então aqui, ó, galera, o gráfico do diário estava comprador. O H1 estava comprador com a expectativa de movimento de buscar o topo. Foi meio confuso no meio da sessão operacional porque ele deu uma lateralizada, mas depois no tempo gráfico de M5 eu consegui identificar a real intenção do preço. No M5 ele usou um fundo como liquidez, né? Como liquidez de fato, eu até esqueci aqui, ó. Como liquidez, deixou um ponto de interesse, deixou liquidez e deu candle de intenção. Logo após subiu, fez a correção e eu coloquei no break-even, no 0 a 0. E depois foi pro take. Então agora o que que falta? Cara, eu nunca, dificilmente eu utilizo foto do computador mesmo, sempre pego do próprio TradingView, então eu clico em URL e vou lá no TradingView para copiar a URL da imagem. Então aqui no TradingView, galera, eu clico aqui na câmera, tá? E clico aqui em copiar link. Após clicar em copiar link, ele vai tirar uma print da tela, do jeito que tá a tela, tá? Eu vou até botar um pouquinho mais próximo aqui para mim futuramente ver melhor. Então eu vou copiar um novo link aqui. Pronto, copiou o link. Eu volto aqui no diário de trade, volto ali no dia 25, nova operação, e colo o link copiado, tá? E daí eu clico aqui nesse mais. Pronto, salvou a imagem. E clico aqui em salvar a operação. Pronto, rapaziada, a operação registrada com sucesso, beleza? Agora eu posso vir aqui e olhar a print futuramente, tudo mais. Posso olhar o comentário. E é isso, rapaziada. O mês foi, cara, está sendo extremamente próspero. Eu nem tô ligando se eu levar um stop aqui nessa semana, que mesmo assim o mês vai continuar extremamente próspero. E, rapaziada, é isso, tá? Mês de outubro foi esse, mês de setembro foi esse, agosto, julho, junho, maio. Rapaziada, é isso, tá? É isso. E tudo 100% registrado. Vocês podem ver que, cara, é sempre a mesma coisa. Essa operação de novembro aqui, ó, foi essa compra. Dia 17 foi essa compra. Dia 10 ali foi essa venda. Mas se você for lá numa operação de, sei lá, vou voltar numa operação de junho, por exemplo. Olha isso, cara. Foi essa venda, entendeu? Não muda. Foi essa venda. Entendeu? Não muda nada, rapaziada. Não muda nada. A operação de julho, que foi um stop, foi como se fosse a mesma operação de hoje. Entendeu? A mesma operação de hoje. Ó, uma operação de dia 14 de julho. Foi uma compra no Shao... Não, foi uma venda no Shao SD. Cara, uma operação de breaker block. Dia 23, por exemplo.
Aqui, ó, uma operação no chá USD de venda. Cara, não muda nada, rapaziada. É tudo contexto gráfico, entendeu? Tudo contexto gráfico. Antes eu tava utilizando as 3 telas, né? Porque eu deixava o diário em uma tela, o H1 em outra tela e os 5 minutos em outra tela. Mas de fato agora eu tô utilizando só 2 telas. É isso, galera. Cara, não tem nada mirabolante aí, nada milagroso e é tudo 100% registrado, tá? Olha o stop que eu tomei no Chá USD dia 4 de setembro. Você pode olhar que as confluências são as mesmas coisas, ó. Diário estava em um momento de retração, M15 virou com fluxo de baixa, M5 virou com fluxo de baixa também. No M5 teve um flip, né, que foi quando a demanda passou o controle para a oferta. Logo em seguida teve um candle de intenção. Cara, não muda nada. As operações de break-even, olha isso, rapaziada. Não muda literalmente nada. É tudo as mesmas coisas, galera. Candle de intenção, captura de liquidez, fair value gap, não muda absolutamente nada, entendeu? A única coisa que muda é de fato ali, uma hora vai estar num contexto diferente, mas cara, as tomadas de decisões são literalmente igual. É candle de intenção, é ponto de interesse, é captura de liquidez, não muda literalmente nada além disso, fechou? Então, rapaziada, vocês podem ver aqui no dashboard, tá? Que esse mês está sendo essa curva das operações, beleza? O último mês foi essa curva, foi uma curva muito boa também. Os últimos 3 meses, vocês podem ver que, cara, o risco-retorno é muito bom, rapaziada, porque é sobre perder pouco e ganhar muito, entendeu? Então você deve focar nisso. Nos dias que você perde, vai ter dias que você perde. Só que daí você tem que cortar a perda cedo, entendeu? Você tem que aceitar ali uma perda pequena no dia e deu. Sair fora e voltar só no próximo dia, porque no dia que você ganha, todas as perdas, né, são recompensadas com o ganho, porque se você arrisca 400, você não vai buscar 400, entendeu? E se você busca, cara, operacional 1 para 1 é ótimo também, entendeu? Mas geralmente o pessoal busca 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5, 1 para 10, entendeu? Então o risco-retorno recompensa. E de fato, nos últimos 6 meses está sendo essa curva aqui de operações, entendeu? Vocês podem ver que, cara, tem os break-evens, tem os losses ali no meio do caminho. Só que, rapaziada, nada se compara aos ganhos, entendeu? Então, cara, não tem segredo nenhum. Vocês estão vendo aqui há muito e muito tempo, mais de 230 dias seguidos, 24 horas da minha vida, sem falhar um único dia. Literalmente, todas as minhas decisões ali, minhas tomadas de decisões no meio do gráfico, as minhas operações, quando eu boto no 0 a 0, quando dá take, quando dá stop, quando volta no break-even. Então, cara, é isso aí, rapaziada. Entendeu? É isso aí. E essa curva, ela sempre vai crescer, galera, porque eu faço o certo. Entendeu? Eu faço o certo. E não tem segredo nenhum. Então é isso, rapaziada. Eu vou deixando o vídeo por aqui, tá? Eu espero que eu tenha agregado aí na sua vida. E, cara, esse vídeo de operação, ele pode ter sido um vídeo um pouco mais confuso se você é iniciante, né? Se você não tem uma visão um pouco mais avançada sobre esses conceitos de SMC, ICT e tudo mais. Enfim, né? Mas, cara, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, não assiste só esse vídeo, cara. Assiste, tem mais de 230 vídeos aí no meu canal. Tem as playlists aí no meu canal também, rapaziada, que essas playlists têm mais de 3, 4 horas de conteúdo, que eu passei um conteúdo extremamente avançado sobre a forma certa que você deve tratar a sua mentalidade no trade, tá? Eu iniciei a playlist de gestão e eu acredito, eu não prometo nada que esse final de ano eu vou iniciar, mas eu acredito que ano que vem eu vou entregar a playlist de estratégia, onde eu vou passar detalhadamente todo o meu operacional, todos os detalhes, o que é um candle de intenção, só um vídeo para o candle de intenção, só um vídeo para ponto de interesse, só um vídeo para fluxo, estrutura e tudo mais, tá? Só que para mim gravar esses vídeos, eu tenho que, de fato, virar uma madrugada, então dá bastante trabalho, porque eu tenho que gravar na madrugada, eu tenho que editar na madrugada, para mim continuar mantendo o Vida de Trader junto, entendeu? Então, para ficar tudo alinhado e eu não precisar falhar um único dia sem postar vídeo. Então, realmente eu tô enrolando aí para gravar esses vídeos da playlist, mas eu acredito que até final do ano aí, dezembro, até final de dezembro, eu termino ali a playlist de gestão, tá? Então, cara, enquanto isso, tem mais de 230 vídeos no canal, rapaziada, para vocês verem. Tem vídeos aí com mais de 1 hora no canal. Entendeu? Então tem muito, muito, muito conteúdo, cara. Você não precisa de mentoria, você não precisa de curso. Cara, se você pegar literalmente lá desde o vídeo iniciante ali do meu canal, dos primeiros vídeos e assistir,
por ordem até esse vídeo de hoje, galera, cara, você vai ter outra mentalidade. Não é fácil, você não vai conseguir assistir tudo em um dia só. Eu sei que todo mundo tem uma rotina, mas, cara, esse é o preço. Entendeu? Esse é o preço. Se você quer, você vai correr atrás. Você vai pagar o preço. Eu estou desde 2019 no Forex, desde quase 7 anos. Eu estou quase 7 anos todo santo dia pagando preço, rapaziada. Então não é fácil, nada cai do céu e não é do dia para noite. Mas se você está com a informação certa, o seu jogo vai virar rápido, entendeu? O meu jogo ele demorou virar e de fato só foi virar quando eu tive a informação certa. Mas antes disso, cara, eu caí muitas vezes atrás de informação errada, atrás de fórmula mágica, atrás de guruzão que só queria vender curso, entendeu? De fato, eu me conectei com muitas pessoas, me afastei de muitas pessoas. Então, galera, esse é o jogo real do mercado. Não tem atalho, e se você escolher o caminho do atalho, eu garanto para você que vai ser o caminho mais longo, porque você vai ficar numa falsa ilusão de evolução, falsa ilusão de ganhos, de progresso, só que quando você for ver, você perdeu mais do que ganhou, entendeu? Você não teve evolução, porque você quis tudo fácil, tudo de mão beijada. Então, cara, vai pelo caminho que é de fato doloroso, é solitário, é o pior caminho que tem, mas é esse caminho que vai te forjar para ser um trader de verdade, que vai te construir um trader, igual eu falei no vídeo de ontem, um trader que tem um castelo de pedra, que é um castelo que de fato não vai desmoronar fácil. Você não vai cair em overtrade fácil, você não vai ter operação de vingança fácil, entendeu? Quando você constrói um castelo de areia que tá ali atrás de sala de sinal, ganhos rápidos, compra o curso do Gruzão, isso tudo é castelo de areia, rapaziada. Porque você vai estar ganhando, 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 do nada você devolve a sua conta toda em um dia. Não adianta você focar em coisas fáceis, não adianta você focar em atalhos, porque tudo que vem fácil vai fácil, entendeu? Então foca no médio e longo prazo. Construa um castelo de pedra. Seja um trader consistente e lucrativo, um trader que, tipo assim, pode acontecer tudo do pior na vida, o trader não vai ter um dia de fúria no mercado. Ele vai levar um stop, vai sair da frente dos gráficos, vai respeitar o gerenciamento acima de tudo, entendeu? Isso é um trader de verdade. Vocês podem ver que todo esse período que eu tô gravando o vídeo, e há muito tempo, rapaziada, eu nunca fugi do meu gerenciamento. Se eu definir que eu ia operar uma operação por dia, eu opero uma e deu, entendeu? E é isso que me constrói todos os dias e que me trouxe até aqui e que me tornou um trader lucrativo e consistente. Então eu não quebro regras, eu sigo regras. As regras são as nossas amigas. O stop é o nosso amigo, entendeu? Então não leve o stop como inimigo. Então, rapaziada, é literalmente isso, cara. Foque nessa visão. Essa é a visão certa e todo o conhecimento, todo o conteúdo que você precisa para evoluir está aqui no canal, rapaziada. Não tem outra coisa, cara. A única coisa que muda do que não tem aqui no canal são operacionais. Existem operacionais que dão operação todo dia, existem operacionais que é 1 para 10, 1 para 15, 1 para 1. Isso tem em múltiplos canais do YouTube. Só que aqui no canal tem um conhecimento certo, que são as atitudes que você precisa, entendeu? Ter um trading plan, ter um operacional alinhado, uma gestão alinhada, uma mentalidade alinhada, e isso tudo eu ensino aqui no canal, rapaziada. Eu já gravei vídeo aqui no canal explicando como funciona cada parte do cérebro ali quando a gente está operando, entendeu? Então, cara, literalmente tudo, do básico ao avançado, tá nesses mais de 230 dias seguidos, sem falhar um único dia. Então, rapaziada, é realmente vocês pegarem, cara. Se você caiu de paraquedas e assistiu pelo menos 5 vídeos do canal, volta desde o início aí do canal, galera, e assiste os vídeos, que eu garanto que você vai ter evolução. Você vai chegar ali no último vídeo com uma mente totalmente diferente, com uma visão de mercado totalmente diferente. Isso é praticamente garantido, cara. Porque tudo que eu passo aqui é o que eu aplico. E eu vivo do mercado, eu vivo do Forex, entendeu? Então é skin the game todo santo dia, entendeu? Não tem outro atalho, não tem fórmula mágica. Tudo que eu vivo, eu passo aqui, todas as minhas experiências. Se eu tenho um resultado, é impossível você aplicar e não ter resultado, cara. É impossível. Você só não vai ter resultado se você for por outro caminho, se você for pelo atalho. Entendeu? Um exemplo claro ali na prática é o nosso amigo que está acompanhando aí o canal, o Eu Danilo. Você pode olhar os comentários que ele fala ali, rapaziada. Ele literalmente, ele estava acompanhando até os vídeos atuais e ele decidiu fazer uma reprogramação mental. Ele decidiu dar um reset em tudo que ele sabe. O que que ele fez? Ele resetou a mente dele e voltou lá no início do canal
assistindo vídeo por vídeo, desde o primeiro vídeo e anotando todos os pontos principais de cada vídeo. Então, cara, imagina um cara fazendo isso no médio e longo prazo, quando ele chega nos últimos vídeos, a mentalidade que esse cara não vai ter, entendeu? Ele vai ter literalmente todos os insights, entendeu? Então, literalmente, o cara só não vai vencer, rapaziada. Desculpem a palavra, se ele for burro, entendeu? Se a pessoa for burra, porque tudo tá sendo entregue para vocês aqui. Tudo, tudo, tudo. Entendeu? Cara, anos de experiência. Eu já gastei dinheiro com muitas comunidades, muitos grupos de networking, entendeu? E tudo se resume ao que eu entrego aqui para vocês, entendeu? E eu não vou mudar porque é isso que me traz resultados, rapaziada. Hoje eu não acredito que exista a fórmula mágica, eu não acredito que existe um trader que nunca erra. É impossível, rapaziada. Se existisse um trader que nunca erra, é só ele dar o infinito, é só ele consegue quebrar a economia mundial. Entendeu? Não faz sentido, não tem lógica. Então, cara, todo trader de fato perde. Só que o segredo está em perder pouco e ganhar muito. Entendeu? Então não existe certeza no mercado. O mercado, de fato, ele é imprevisível. Só que com as probabilidades operacional, trading plan, gestão, enfim, a gente tem uma vantagem competitiva. Então você só vai vencer no mercado se você encontrar a sua vantagem competitiva. A minha vantagem eu utilizo todo santo dia no mercado e é por isso que eu tenho resultados, porque a gente não tem certeza do que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer amanhã no mercado, mas de acordo com o meu trading plano, do meu operacional, a minha gestão, eu tenho historicamente uma vantagem competitiva que se eu todo dia chegar no gráfico, fazer o que tem que ser feito, executar o trading plan, a vantagem vai vir ao meu favor e eu, no médio e longo prazo, de fato, a curva é essa que vocês viram, que é uma curva crescente de capital, entendeu? Então é isso, galera. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, tá? Eu vou dormir agora, já está meia-noite e 10, já é meia-noite e 10, amanhã eu vou acordar cedo e repetir literalmente todo santo dia a mesma coisa. Sentar na frente do computador das 9 às 2 horas da tarde e fazer o que tem que ser feito, seguir regras, nada mais, nada menos. Fechou? Então é isso, rapaziada. Me sigam no Instagram, porque eu tô voltando a ser ativo lá no Instagram, tá? Eu tava meio off lá, mas eu vou voltar a postar uns stories aqui. Realmente eu não sei o que eu posto lá, galera, porque eu gravo 24 horas da minha vida aqui no YouTube. Então, pô, o que que eu vou postar lá no meu Instagram, entendeu? Mas eu tô me esforçando para postar uns conteúdinhos da hora. Essa operação de hoje, galera, eu postei literalmente ao vivo, praticamente ali no Instagram. Era 1 hora da tarde, eu fiz o post que a operação tinha praticamente aberto ali na hora. Aí 2 horas da tarde eu mostrei como tava, a hora que eu movi pro break-even eu mostrei como tava, a hora que tava batendo o take eu postei lá, será que eu deixo aberto ou eu fecho? A hora que deu o take eu postei, então eu gostei do jeito que foi, talvez a próxima vez eu até posto no horário que eu pego a operação, tipo assim, ó, vou pegar uma operação aqui, eu posto lá, entendeu? Vai ser bem legal. E é isso, então me siga lá no Instagram, porque talvez a próxima operação que eu pegar, lá no Instagram eu posto antes de pegar e algumas pessoas podem entrar junto comigo, beleza? Então é isso. Me sigam no Instagram, FX José AG, o mesmo nome do meu canal. Dê o likezão nesse vídeo, compartilhe meu conteúdo, meu canal aí com algum parceiro ou alguma pessoa que você acha que vai agregar na vida dela. E é isso, rapaziada. Vocês já sabem que não tem segredo, apenas a realidade nua e crua de alguém que vive o game todo santo dia, beleza? Se inscreva no canal aí e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto demais. Valeu!